Olá, peixes, pessoas de peixes. Eu espero que vocês estejam todos muito bem, tá? Sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu quero pedir desculpas aos inscritos, porque eu fiquei um bom tempo sem colocar mensagem, mas eu tive doente e não dava para fazer as leituras. Então, mas agora eu tô de volta, tá? E vamos continuar nosso trabalho, ok? Aqueles que não são inscritos ainda, pois eu convido vocês a se inscreverem, curtirem, compartilharem, comentarem, acionarem as notificações, tá bom? Porque assim vocês ajudam o canal a crescer também aqui na plataforma. E é isso, tá bom? Vou fazer uma leitura, uma mensagem para piscianos e piscianas, tá bom? Ok? Então, a egrégora cigana, peço a inspiração de uma mensagem para as pessoas de peixes. Vamos lá. Algo que piscianos e piscianas precisem saber nesse momento. Piscianos e piscianas. Os caminhos, o jardim, e o urso. No fundo do deck, a raposinha. Olha, meus queridos, a mensagem começa com: os caminhos de vocês estão abertos, estão livres, para que vocês possam expressar, para que vocês possam trabalhar aquilo que realmente está aí dentro de vocês, na vocação de vocês, naquilo que vocês mais desejam, tá? A carta do jardim fala sobre isso. O jardim é do domínio público e privado e portanto, os caminhos estão abertos para isso. Só que vocês precisam tomar coragem, sabe? Para se trilhar um caminho, seja ele novo ou seja ele ainda o mesmo caminho, mas que precisa se renovar por algum motivo, é preciso que realmente haja uma vontade muito, muito, muito forte para fazer isso, que haja realmente uma coragem muito grande para se enfrentar o que quer que seja que esteja, porque o caminho está aberto, mas a gente nunca sabe o que está lá na frente, não é? Então, para trilhá-lo, a gente não pode ficar pensando nisso tanto assim, ok? Então, assim, é preciso ter vontade de ir, de viver, de fazer, de procurar aquilo, buscar aquilo que realmente está dentro de vocês, tá? E, assim, tem tudo para que vocês consigam fazer isso, mas tá aí o urso falando, olha, é preciso uma dose de coragem, de força de vontade, de imposição a vocês mesmos sobre aquilo que está aí dentro e que precisa sair para que se realize, entendem? Vocês precisam realizar aquilo que vocês ainda não conseguiram realizar, mas que está aguardando vocês. Eu vou usar agora o baralho das deusas e vamos complementar, confirmar essa mensagem.
A carta do urso, ela revela toda essa bravura que é necessária e ao mesmo tempo uma certa doçura que eu acho que inclusive é coisa das pessoas do signo de peixes. Só que é preciso que a bravura, sem ser agressiva, ela consiga dar a coragem que é necessária para trilhar os caminhos à frente, tá? Então, mas vamos perguntar para as deusas o que elas acham disso. Vamos lá. Para peixes, vamos ver. Deusa Kali, que é uma deusa indiana, bem feroz, diga-se de passagem. Isolde, que é uma irlandesa. E a Guinevere, que é galesa. Pois é. Olha, os caminhos, como eu falei para vocês, eles têm que ser trilhados. A deusa Kali, ela fala, olha, é assim, existem términos e existem começos. E para começar, algo precisa terminar e outra coisa começa. E assim, ela fala sobre uma certa ferocidade, é mais ou menos que nem um urso, uma certa bravura para se enfrentarem caminhos. Mas vocês estão muito, como eu falei, o aspecto doce, não é? Vocês estão muito ligados ainda a uma situação de amor. E essa situação, ela pode ser de um relacionamento realmente, ou ela pode ser familiar também, enfim. Então a deusa Kali, aqui ela está falando sobre o que, olha, o caminho é assim, o caminho se abriu de uma forma porque se fechou alguma coisa importante e que tinha a ver com o amor, tá? Então algo, como é que eu vou dizer, metaforicamente, foi assim, algo trágico, tá? Ou algo, sei lá, foi profundo, tá? O fim de algo para começar algo novo. Só que foi muito pesado e vocês sempre nesse mundo mais doce, mais lunático no sentido da nostalgia, não é lunático no sentido de uma loucura, não. É no sentido da nostalgia, sabe, daquela sensibilidade mais forte. E vocês não, assim, ainda estão muito ligados a essa coisa do amor, da sensibilidade. E então, assim, vocês não estão conseguindo entender que o que terminou, o que morreu, traz sempre a tragédia, não é? Acabou por algum motivo, morreu por algum motivo, enfim, o que quer que tenha sido. Mas o caminho se abre de outra forma, sabe? E se abre de uma forma em que vocês têm outras possibilidades. E vocês, elas estão mostrando que vocês não estão ainda querendo ver essas novas possibilidades. Vocês sentem mais ou menos, não é momento ainda. Eu entendo, tudo bem, algo que terminou, mas eu, assim, ainda não estamos preparados para avançar nesse caminho
tão decididamente, tão corajosamente, entende? Então, vocês ainda estão, de certa forma, apegados àquilo que terminou. E esse apego, embora aqui mostre que é um apego de realmente de um amor profundo, assim, não dá realmente vazão para que vocês possam entender que de repente, depois de uma tempestade sempre vem uma calmaria, não é? Mas ainda vocês não conseguem pensar assim e não conseguem sentir assim, porque o amor ainda está muito presente dentro de vocês, tá? E então alguns momentos até de revolta, mas é mais assim, a revolta aconteceu num determinado momento e depois deu lugar novamente àquele amor profundo. Então isto pode ser uma relação amorosa, como pode ser uma relação familiar de perda de alguém de família, não é? Que possa ter causado esta comoção, assim, bem drástica, vamos dizer, entre o choque, não é? Do término e depois o não querer enxergar a realidade de maneira nenhuma. Não dá para enxergar nada novo. Não tem caminho, não. Ainda não tem caminho. Então, elas estão confirmando isso. Então, vamos ver agora aqui no tarô como é que isso tudo vai se desenrolar, não é? Porque me parece que vocês não estão conseguindo entender e talvez vocês tenham motivos para isso, entendam bem, não estou aqui para... não estou julgando nada, estou apenas interpretando a mensagem, tá? E portanto, quer dizer, qualquer reação, qualquer caminho é absolutamente normal, entenderam? Então vamos lá ver como é que vocês vão conseguir caminhar por aí. É um caminho livre, aberto, mas difícil de caminhar. E vamos ver como é que vocês vão continuar caminhando. O 2 de copas. O 4 de paus. A imperatriz. O 7 de espadas. O cavaleiro de paus. O enforcado. E o julgamento. Pois é. Era uma situação de parceria onde tudo era muito bom, tá? Tudo era muito bom, havia um suporte de amor, de sentimento para com vocês, de peixes. E de repente isso fugiu do controle e isso trouxe questionamentos, dúvidas, uma aceleração do poder imaginativo que vocês têm, e um sofrimento, não é? E um sofrimento bastante grande. Aqui mostra que realmente vocês perderam o chão e, portanto, o caminho ali, embora esteja aberto para uma nova realidade, ainda não foi, como é que eu vou dizer, ele não foi digerido direito, o que aconteceu não foi digerido por vocês ainda não digeriram isso.
foi sofrido, acho que para todas as partes envolvidas, não só para vocês exatamente, mas principalmente para vocês que nós estamos aqui lendo. Mas olha, a carta do julgamento, o que ela fala? Ela fala o mesmo que a deusa Kali falou ali. Essa é a realidade, entendem? A realidade é ter, não ter, estar, não estar, ser, não ser mais, entendem? Para não ter que falar essas palavras mais pesadas. Então, estou usando essa metáfora e espero que vocês estejam entendendo a mensagem. Então, assim, olha, tudo era perfeito antes, tá? Havia parceria, havia grandes realizações, momentos muito bons, havia uma certa um amor mais profundo entre todas as partes, tá? E de repente foi interrompido por algo incontrolável, por algo que estava escondido, que ninguém sabia ao certo o que era e que muitas vezes trazia esperanças de que não iria acontecer nada demais, mas aconteceu e trouxe realmente muito sofrimento. E aí aqui na última carta, que é a carta do julgamento, então nós temos o resumo disso também. Olha, é assim, dependendo da crença de cada um, dependendo da forma como cada um de vocês pode enxergar a vida aqui ou a vida após, uns acreditam, outros não, enfim. Mas a mensagem aqui é muito clara sobre isso, sabe? É assim, nessa vida tudo, uma hora muda de lugar. Por isso, uma hora nós estamos aqui, outra hora nós não estamos mais. Uma hora nós ainda somos crianças, depois a gente já vira adulto, e depois já vira velho, e depois já vira mais sábio ou menos sábio. Enfim, nada permanece igual o tempo inteiro. E as coisas, elas têm um determinado tempo para acontecerem de uma maneira e depois um determinado tempo para acontecerem de outra maneira e depois, de repente, não tem mais jeito de acontecer nem de um jeito nem do outro. Então, as coisas simplesmente, ou as pessoas, porque é como eu digo, essa mensagem aqui, vocês podem encaixar em qualquer situação. De repente, vocês podiam ter um serviço muito bom e por algum motivo que vocês também não sabiam, vocês perderam isso aí. Ou pode ser uma situação familiar, perder alguém muito chegado, uma mãe, ou alguém que era muito, muito próximo a vocês, uma mamãe, alguém que criou vocês, enfim. E isso, para um pisciano, uma pisciana, é realmente dramático. E assim, é difícil de digerir. E dependendo da fé, das crenças, enfim, ou não, né? Tudo isso vai ser sentido dessa forma. Mas vocês vão retornar a vocês mesmos. A carta do julgamento fala sobre isso. Então, se é um luto, vocês vão vivê-lo até que uma hora tudo vai novamente se reencaixar de uma outra forma. Se é um amor que se perdeu, que foi embora, mas que se amava muito, também vai ter um outro caminho. Então, assim, aqui a única coisa positiva é que o caminho vai continuar. O caminho
está aberto para ser continuado. E a carta do julgamento confirma isso, e elas confirmam também. Então, independente do que você, qual seja a situação e do que vocês estiverem ainda sentindo, como eu vejo aqui que estão, mas de qualquer forma, deem tempo ao tempo. O tempo, primeiro o tempo, depois o cachorro. O tempo é o melhor amigo da gente, certo? À medida que ele vai passando, vão ficando apenas as memórias, as coisas boas sempre serão lembradas, sempre serão veneradas, mas a vida vai ficando mais leve. E é isso que vai acontecer com vocês também, ok? Então, assim, esta era a mensagem que eu tenho aqui para vocês, que a espiritualidade mandou falar para vocês. Deem tempo ao tempo, porque o tempo vai ser o único amigo de vocês neste caso, nesta situação que foi acontecida. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido, para quem esta mensagem fez sentido, encaixou. E obrigada por terem assistido até o final e até a próxima.